bem-vindos a este que é o canal mais interativo de Direito. Para quem ainda não me conhece, chamo-me Célia Lopes. Espero antes de mais que este vídeo vos encontre bem e cheios de energia. Bem, no vídeo de hoje, mais uma vez, vou dar sequência a alguns conceitos de teoria geral do direito civil iniciados em vídeos anteriores. Vou, portanto, falar de noção de factos voluntários ou atos jurídicos, o conceito de negócio jurídico e a sua concepção, a relação entre a vontade exteriorizada na declaração negocial e os efeitos jurídicos do negócio e, por fim, a importância do negócio jurídico. Sem mais delongas, vamos lá começar. Quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é a distinção entre factos voluntários e atos jurídicos, temos que ter em mente sempre que podem existir, segundo outra classificação de caráter fundamental, a distinção entre negócios jurídicos e simples atos jurídicos ou atos jurídicos. Portanto, estamos aqui no domínio dos factos voluntários. Apesar disso, nem sempre os efeitos jurídicos respectivos são produzidos por terem sido queridos ou na medida em que o foram. Assim, temos por um lado os negócios jurídicos e por outro os simples atos jurídicos. Em relação aos primeiros, isto é, os negócios jurídicos, são considerados aqueles sendo como factos voluntários, cujo núcleo essencial é integrado por uma ou mais declarações de vontade a que o ordenamento jurídico atribui efeitos jurídicos concordantes com um conteúdo da vontade das partes, tal como este é objetivamente de fora apercebido. Enquanto que os simples atos jurídicos são aqueles considerados factos voluntários, cujos efeitos se produzem ainda que não tenham sido previstos ou queridos, manifestados pelos seus autores, embora muitas vezes haja concordância entre a vontade destes e os referidos efeitos. Aqui os efeitos dos simples atos jurídicos ou atos jurídicos produzem-se em, por exemplo, ex lei, por exemplo, em leges e não ex voluntate. Aqui, dentro dos simples atos jurídicos, temos de fazer uma distinção entre quase negócios jurídicos ou atos jurídicos quase negócio e operações jurídicas. Em relação ao primeiro, o quase negócios jurídicos ou atos jurídicos quase negócio traduzem-se essencialmente na manifestação exterior da vontade, conforme o artigo 471 do Código Comercial e do artigo 808 do Código Civil. Portanto, as operações jurídicas, por seu turno também designada na doutrina estrangeira pelas expressões como sendo atos materiais, atos reais ou atos exteriores, traduzem-se essencialmente na efetivação ou realização de um resultado material ou factual a que a lei liga determinados efeitos jurídicos. Dito isto, passamos agora para o conceito e importância do negócio jurídico. Bem, em primeiro lugar, os negócios jurídicos são atos jurídicos constituídos por uma ou mais declarações de vontade, dirigidas à realização de certos efeitos práticos com a intenção de os alcançar sob tutela do direito determinado o ordenamento jurídico, produção dos efeitos jurídicos conforme a intenção manifestada pelo declarante ou declarantes. Aqui, a importância do negócio jurídico manifesta-se essencialmente na circunstância de esta figura ser um meio de ato de ordenação das relações jurídicas de cada sujeito de direito. E estamos perante um instrumento principal de realização do princípio da autonomia da vontade ou de autonomia privada. Aqui, o negócio jurídico enquadra-se nos atos intencionais, como já falamos, e caracteriza-se sempre pela liberdade de estipulação. No que tens à sua estrutura, o negócio jurídico autonomiza-se como ato voluntário intencional e, por isso, denominado ato finalista. No negócio ainda há lugar à ação, que é, sem esta, aliás,
o negócio é inexistente automaticamente. Aqui o autor do ato tem de querer, de certa forma, um certo comportamento exterior por atos escritos ou por palavras, e tem de ser de vontade livre, obviamente, e de outra maneira, portanto, nunca pode ser considerada sendo então inexistente. Por exemplo, a coação física. Aqui tem de haver uma declaração, ou seja, exteriorização da vontade do agente, que constitui assim um elemento de natureza subjetiva. Portanto, o comportamento não basta ser desejado em si mesmo, é necessário e importante que ele seja utilizado pelo declarante como meio apto então a transmitir um certo conteúdo de comportamento. Dito isto, passamos então para o ponto, a matéria de concessão de negócio jurídico. Aqui, a concessão de negócio jurídico como ato voluntário e intencional fixa-se na vontade dos sujeitos. Isto é, um dos aspectos mais relevantes é então o papel da vontade na elaboração do negócio jurídico, sendo certo que a norma jurídica desempenha o papel principal. Aqui tem-se a norma jurídica como uma verdadeira fonte criadora dos efeitos jurídicos, fazendo-se assim, no entanto, o direito depender a produção desses efeitos de uma vontade clara e livre. Agora, na concepção clássica, concebia-se a vontade como fonte de efeitos de direito. No campo jurídico, por seu turno, a vontade por si mesma não tem eficácia alguma. A eficácia é tão só e apenas a suscetibilidade de produzir efeitos atribuída à vontade pela lei. Aqui, como dado assente e definitivo, só a norma jurídica tem poderes criadores dos efeitos jurídicos, ainda que esses efeitos dependam de uma vontade. A norma jurídica, no caso, ao criar efeitos jurídicos, confere, de certa forma, à vontade um campo lacto, onde este se pode e deve manifestar com bastante relevância, obviamente, na produção desses efeitos. A eficácia que se fala aqui da vontade jurídica não é uma eficácia causativa, como a da vontade psicológica, mas sim uma eficácia normativa. Assim, no ato jurídico tem de haver uma determinada vontade, uma predisposição para a ação, uma vontade de ação. E não havendo, o ato poderá ser considerado inexistente enquanto negócio jurídico, como nos estatui o artigo 246 do Código Civil. Isto significa, obviamente, que o autor do ato tem de exclusivamente querer livremente a produção de certos efeitos. Isto, um comportamento exterior que se manifeste através de palavras, de gestos, sendo que estes elementos exteriores correspondem à predeterminação, então, da vontade. E esse comportamento exterior não basta ser querido, tem, obviamente, de ser manifestado. Assim, o direito, no entanto, é bastante exigente quanto ao problema da vontade dos negócios jurídicos, no sentido em que se deve orientar com vista à obtenção de um certo resultado, resultado este que deve ser sempre querido, e é uma função desse resultado em que há então efeitos de direito. No negócio jurídico, a voluntariedade do ato é sempre tomada pela lei na sua máxima expressão. Importa referir. Portanto, podemos assim dizer que tem de haver uma vontade da ação sob pena de um negócio ser inexistente. Nesse sentido, fala-se também em vontade funcional, que é dirigida à produção de certos efeitos jurídicos. Situações em que, por exemplo, se pode verificar a existência de vontade de ação e de vontade de declaração e, no entanto, ainda faltar a vontade funcional, são exemplos previstos no artigo 245 do Código Civil. No negócio jurídico, importa ainda sublinhar que a vontade tem de se manifestar sempre nos três planos referidos. Agora, a relação entre a vontade exteriorizada na declaração negocial e os efeitos jurídicos no negócio é um ponto muito interessante. Importa sempre colocar e ter atenção quando se trata de saber o verdadeiro sentido
da vontade funcional e em que termos é que essa vontade se deve dirigir à produção de tais efeitos jurídicos. Portanto, a questão que se coloca é de saber se ela tem de se dirigir aos efeitos jurídicos do ato em si mesmo ou meramente aos efeitos de ordem prática, isto é, ordem económica e social. Para isso temos algumas teorias orientadoras. Por um lado, a teoria dos efeitos jurídicos, e para esta teoria a doutrina abarca que os efeitos jurídicos produzidos, tais como a lei os determina, são perfeita e completamente correspondentes ao conteúdo da vontade das partes. Aqui, os próprios efeitos derivados de normas supletivas resultariam, no fundo, da tácita vontade das partes e haveria aqui uma vontade das partes dirigida à produção de determinados e precisos efeitos jurídicos. Também, por outro lado, temos a teoria dos efeitos práticos, que nos ajudam a compreender esta questão, em que, para esta doutrina, a teoria dos efeitos jurídicos não é assim tão realista e está longe da realidade. Portanto, as partes manifestam apenas uma vontade de efeitos práticos ou empíricos, normalmente económicos, sem caráter ilícito. Aqui, a estes efeitos práticos ou empíricos manifestados, faria então a lei corresponder efeitos jurídicos concordantes. E por outro lado, ainda temos a teoria dos efeitos práticos jurídicos, em que aqui é o ponto de vista correto. Assim, os autores dos negócios jurídicos visam, de certa forma, resultados práticos ou materiais e querem realizá-los por via jurídica, obviamente, e têm também uma vontade de efeitos jurídicos. Essa vontade é dirigida a efeitos práticos, não a uma única e decisiva. Portanto, não existe uma decisão definitiva de forma a existir um negócio, portanto é a vontade então dos efeitos práticos queridos a serem juridicamente vinculativos, a vontade de se gerarem efeitos jurídicos, neste caso, nomeadamente deveres jurídicos correspondentes aos efeitos práticos. E há aqui uma intenção dirigida a um determinado efeito jurídico ou económico ou juridicamente garantido. Aqui o comum dos homens tem essencialmente a ver com o conhecimento muito impreciso das consequências jurídicas dos seus atos, mas não deixam de ter a percepção que estão a construir entre eles com alguma intensidade específica. E são vínculos que separam os valores distintos de outros valores sociais. A maior parte das pessoas tem consciência, obviamente, do mundo jurídico em que se insere, uma vez que são adotados esses meios de garantirem o benefício da tutela organizadora do Estado. E se não agirem daquela maneira, o próprio Estado estabelece soluções. Isso é uma realidade para todos. Agora, a consciência da juridicidade dos atos explica então a necessidade de que as pessoas sentem de se socorrerem aos juristas, ou dos juristas, para definirem sim o negócio, o próprio conteúdo negocial, cautelam-se assim os seus interesses e proteger então o fim económico e social. Dito isto, o negócio jurídico deve-se procurar sempre saber qual deve ser a vontade de as partes, precisamente por se tratar de uma matéria delicada, e saber qual deve ser a vontade das partes na resolução de qualquer questão e devendo-se atender, obviamente, às consequências emergentes de facto dessa vontade não satisfazer um dos requisitos que as diversas teorias exigem e que tudo isto se prende manifestamente àquilo que se chama a relevância do erro de direito. E há ainda que ter presente sempre o facto de um negócio jurídico não ser a única causa dos efeitos que em função dele se desencadeiam. E nesta matéria entra então tem o foco da vontade funcional. Aqui o regime do erro ou vício de direito relativo aos efeitos do próprio negócio faz com que hajam efeitos
de contrato do negócio que sejam, portanto, efeitos essenciais e que importa a violação de normas imperativas ou ainda de efeitos secundários que importam a violação de normas supletivas. O nosso Código Civil não distingue entre erro de facto e erro de direito, enquadrando-os em dois erros no artigo 251 do Código Civil. Portanto, ainda importa referir que o negócio só é anulável se o erro dever ignorar a essencialidade para o declarante do motivo sobre que decaiu ou sobre que se focou então o erro, nos termos do artigo 247 do Código Civil. E a falta de vontade dirigida a efeitos jurídicos não é essencialmente determinante no regime do negócio, porque assim lhe impõe as normas a que respeita então o erro, isto é, injuntivas. E há então atos que as partes não sabem, aliás, bem classificar, mas que querem que produzem efeitos de direito. E a questão foca-se em sabermos em que termos de ónus da prova devem ser ressalvados de forma a que a parte então interessada deve então acautelar, tendo então o ónus da prova ou da apresentação da questão. Agora, quanto ao comum dos negócios jurídicos, enquanto as partes se moverem no domínio do negócio, do mundo jurídico, no caso, a juridicidade do negócio não depende de uma vontade dirigida aos seus efeitos. Só há, portanto, negócio jurídico quando a vontade seja determinante dos efeitos produzidos pelo ato, sendo por isso que se fala da vontade determinante desses efeitos, bastante para isso que o autor tenha consciência de que se pode e de que se pretende vincular juridicamente quanto ao conjunto das consequências económicas e sociais que ele quer quando idealiza, quando realiza o tal ato. Portanto, os efeitos correspondentes a esse negócio jurídico produzem-se, por um lado, tendo em atenção a vontade funcional do agente, tal como o direito os define, e enquanto os efeitos estiverem também ligados e ajustados àquele tipo de negócio jurídico concreto por outro. E a relevância do negócio jurídico, portanto, como já foi referido, é essencialmente a vontade e a consciência do próprio autor em se vincular juridicamente quanto ao conjunto das consequências económico-sociais que ele queria ao celebrar aquele ato. E os efeitos jurídicos produzem a vontade funcional do agente, tal como o direito os define enquanto ajustados, mais uma vez, àquele negócio jurídico em concreto. E, portanto, pressupõe-se aqui sempre a atenção da ordenação autónoma de interesses particulares mediante a emissão de uma vontade dirigida à consequência de ordem jurídico-social, consequências essas que são juridicamente atendíveis e que são também tuteladas pelo sistema, desde que haja consciência essencialmente da juridicidade do comportamento adotado. E lá chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado, espero que gostem e aproveitem este vídeo para atualizar a matéria ou então partilharem com alguém que considerem que precise deste vídeo. Já sabem, como digo sempre, se ainda não ativaram o sininho, façam-no agora de forma a estarem informados e notificados de novos vídeos e subscrevam ao canal, obviamente, ponham um gosto, comentem, deixem sugestões, portanto, como digo sempre também, cuidem-se e aproveitem o agora. Muito obrigada mais uma vez, vemo-nos no próximo vídeo, fiquem bem!